Fala pessoal, tudo bem? Bom, estou continuando aqui o nosso curso de Geometria Analítica Plana. A gente está no capítulo de posições relativas de retas e circunferências, mais especificamente no tópico de posição relativa entre uma reta e uma circunferência. Tá legal? Então a gente tem resolvido alguns exercícios utilizando os conceitos que a gente já viu nesse capítulo e principalmente conceitos aí que a gente viu em capítulos anteriores. Tranquilo? Bom, então vamos lá. Então vamos continuar a resolver exercícios. Nessa aula de agora eu vou resolver com vocês o seguinte problema e eu vou resolver esse problema de duas maneiras diferentes, tá? Bom, então o problema consideremos a circunferência de equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x mais menos 6y mais 3 igual a zero e a reta S de equação 2x menos y mais k igual a zero. Então determine os valores de k para os quais a reta e a circunferência são secantes. Muito bem. Então, olha só. O que acontece é o seguinte, ó. A gente tem aqui, então, uma circunferência. Tá? Então, chamar essa circunferência aqui de C. E o centro dessa circunferência aqui de C também, né? Só que um C diferente. E a gente quer que a reta S seja secante a essa circunferência. Então, lembrando que a reta é secante quando ela corta a circunferência em dois pontos. Então, vou chamar esses pontos aqui de A e B. Tá legal? Bom, então vamos lá. Então vamos para o primeiro modo de solução e aí depois eu faço a segunda maneira. Então, o primeiro modo vai ser o seguinte, ó. Primeiro modo, eu vou analisar esse sistema de equações aqui, ó. Então eu vou ter x ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x menos 6y mais 13 igual a zero. E aí eu já vou isolar o y aqui. Então, a outra equação vai ser y igual a 2x mais k. Então, eu vou resolver esse sistema. Então, de que maneira eu vou resolver esse sistema? Se o y é igual a 2x mais k, então eu vou pegar esse cara aqui e vou substituir tanto aqui quanto aqui. Tá bom? Então, isso aqui vai nos dar o seguinte, ó. Então, isso aqui vai nos dar x ao quadrado mais 2x mais k ao quadrado menos 6x menos 6 vezes 2x mais k mais 13 igual a zero. Então, a gente tem x ao quadrado, aí abre o produto notável, quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado segundo. O que mais que a gente tem aqui? Menos 6x, aí faz o chuveirinho aqui, ó. Isso aqui vai ficar como? Isso aqui vai ficar menos 12x, menos 6k, mais 13, igual a zero. Então, isso aqui nos deu 5x ao quadrado. Aí eu vou ter aqui menos 18x mais 4kx. Então, a gente ficou com 4k menos 18x. Certo? E esses caras aqui que estão independentes, então vai ficar k ao quadrado menos 6k mais 13 igual a zero. Bom, então, a gente caiu nessa equação de segundo grau, certo? Na variável x com essa constante k aqui.
Bom, dependendo da constante K, essa equação ela pode ter solução, né, duas soluções distintas, pode ter uma única solução ou pode não ter solução. O que a gente quer? Se a gente quer que a reta seja secante à circunferência, então a gente quer que essa equação tenha duas soluções distintas, porque a gente quer dois pontos distintos. Se a gente pegasse uma solução só, então a interseção da reta com a circunferência seria um único ponto, ou seja, essa reta seria a tangente. E se essa equação não tivesse solução, essa reta seria exterior à circunferência, então, com isso, a gente não teria solução porque não haveria ponto de interseção. Perfeito? Então, olha só. Então, como eu quero que tenha duas soluções distintas, o discriminante dessa equação do segundo grau, ela tem que ser maior do que zero. Então, vamos lá. Ó. Então, eu vou ter delta maior do que zero, logo 4K menos 18 ao quadrado, menos 4 vezes 5, vezes K ao quadrado, menos 6K, mais 3, isso aqui tem que ser maior do que zero. Então, aqui, ó. Então, isso daqui me deu 16K ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, vai ficar 36 vezes 4. 36 vezes 4 vai dar o quê? 4 vezes 6 24 vai 2, 144. Mais 18 ao quadrado, que é 4 vezes 81. Então, isso dá 324. Bom, aí o que mais que a gente tem aqui? Esse camarada aqui dá menos 20, né? Então, fazendo o chuveirinho aqui, ó. Isso aqui vai nos dar o quê? Isso aqui vai nos dar menos 20K ao quadrado, mais 120K, menos 260, tudo isso maior do que zero. Tranquilo? Bom, aí vamos lá. Acho que cabe aqui. Vou pegar um espacinho mais para cá. Não gosto de fazer isso não, mas necessidade obrigou. Então vamos lá. Então eu vou ter menos 16K ao quadrado menos 20K ao quadrado dá menos 4K ao quadrado. Menos 144K mais 120K dá menos 24K. E 324 menos 260, isso vai dar o quê? Isso daqui vai dar 64. Isso. Mais 64 maior do que zero. Bom, toda a inequação é simplificável por menos 4. Então, se eu divido todo mundo por menos 4, o que vai acontecer? A gente vai ficar com K ao quadrado mais 6K menos 16 menor do que zero. Porque se eu dividir por um número negativo, então a gente muda o sinal da desigualdade. Então, a gente tem uma inequação de segundo grau. Nessa função aqui, a soma das raízes é menos 6 e o produto das raízes é menos 16. Então, o que a gente tem? A gente tem, então, que as raízes são menos 8 e 2. Se as raízes são menos 8 e 2, então, e a concavidade aqui está voltada para cima, então, o que a gente tem é isso aqui, ó. Menos 8, 2. Quem está acima do eixo x é positivo. Quem está abaixo do eixo x é negativo. Como eu quero que seja exclusivamente negativo, então não entra o 2, não entra o menos 8. Vou pegar só quem está entre os dois. Ou seja, para que essa reta seja secante à circunferência, o K
ele vai ter que estar o quê? Ele vai ter que estar entre menos 8 e 2. Então, eles são... O K tem que estar nesse intervalo para que essa reta seja secante. Ou seja, qualquer valor de K que você pega aqui dentro, nesse intervalo, vai fazer com que essa reta seja secante à circunferência. Tá legal? Beleza? Bom, então essa é uma maneira de resolver, né? Analisando a equação, tá? Mas como eu falei no início da aula, a gente tem uma outra forma de resolver esse problema, que é o que eu vou fazer agora. Bom, a segunda maneira de resolver esse problema é pensando no seguinte, olha só. Se a reta é secante, né, à circunferência, então isso nos dá o seguinte, ó, lembrando, né? Isso nos dá que a distância do centro da circunferência até a reta, ela certamente é menor do que o raio. Então essa distância aqui, ela é menor que o raio. Sendo assim, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a distância do centro até a reta e vou fazer com que essa distância do centro até a reta, que vai ficar em função de K, seja menor do que o raio, e aí a gente acha aí, a gente resolve a equação, tá? Bom, para isso, a gente precisa achar as coordenadas do centro e achar a medida do raio e, obviamente, a distância desse centro até essa reta, tá? Bom, então aqui, ó. Então, distância do centro, coordenadas do centro. Bom, esses coeficientes são iguais a 1, então o x do centro vai ser menos 6 sobre 2, logo o x do centro é 3. O y do centro vai ser menos 6 sobre 2, então dá 3 também. Então isso aqui nos dá que as coordenadas do centro, então, são 3, 3. Tá legal? Bom, agora eu vou achar a medida do raio. Lembrando, como é que calcula a medida do raio? Vai ser a raiz de menos 6 ao quadrado mais menos 6 ao quadrado menos 4 vezes 13. Tudo isso sobre 2. Então, isso daqui ficou raiz de 36 mais 36 menos 52 sobre 2. Bom, 36 mais 36, 72. 72 menos 52 dá 20. 20 que é 4 vezes 5, então vai ficar 2 raiz de 5. Simplificando, isso aqui vai nos dar, então, a raiz de 5. Então, essa aqui é a medida do raio. Beleza? Bom, aí, terceiro passo. Terceiro passo é calcular a distância desse centro que a gente encontrou até essa reta. Então, a distância D vai ser o módulo de 2 vezes 3 menos 3 mais K. Tudo isso sobre quem? Tudo isso sobre a raiz de 2 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. Então, essa distância aqui ficou um módulo. 6 menos 3 dá 3.
Então, o módulo de 3 mais k sobre a raiz de 5. Então, achamos essa distância. Bom, então para a gente matar o nosso problema, só está faltando um passo, que é utilizar o fato de que a distância do centro até a reta é menor do que o raio. Ou seja, o módulo de 3 mais k sobre a raiz de 5 menor que a raiz de 5. Como a raiz de 5 é um número positivo, eu posso multiplicar dos dois lados por ele, que não tem problema. Então, aqui, ó. Então, vou ter vezes a raiz de 5. Então, isso aqui vai ficar o módulo de 3 mais k menor que 5. Então, se o módulo de 3 mais k é menor que 5, é porque 3 mais k ele é maior que menos 5 e menor que 5. Então, para eu eliminar esse 3 daqui, eu vou subtrair 3 em toda a equação. Então, isso aqui vai nos dar, então, que menos 5, menos 3, menos 8, menor do que k, menor do que 2. Então, como a gente já havia encontrado, essa é a condição para que a reta S seja secante a essa circunferência. Tá legal? Beleza? Ah, Gustavo, eu gostei mais da segunda maneira, deu menos trabalho, deu menos conta. Cara, fica à vontade, tá? Fica à vontade, é o que eu sempre digo. Com relação ao tipo de solução que você vai utilizar, método de resolução que você vai utilizar, fica à vontade para utilizar aquilo que você se sente mais confortável, mais à vontade para fazer. Mais seguro, melhor dizendo, para fazer. Tá? Eu sempre procuro, sempre que dá, apresentar mais de uma forma de resolver. Algumas eu prefiro em relação a outras, fato. Por exemplo, eu particularmente prefiro esse segundo modo em relação ao primeiro, mas não é uma regra. A melhor solução é aquela solução que você consegue acertar, tá? E que você se sente seguro para fazer. Tá legal? Beleza? Bom, gente, então dessa maneira eu encerro essa aula. Um abraço.